E aí, pessoal, mesmo diante de um grupo curto, Renato deu um recado para alguns jogadores sobre aproveitamento, sobre garantir oportunidades. Nós vamos falar sobre isso. Para quem Renato disse aquilo? Você consegue entender? Nós vamos tentar decifrar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora, claro, a hora é do Super Vieser para você fazer o seu rancho. Amanhã é segunda-feira e você tem a oportunidade de fazer seu rancho com muitos descontos. E para isso basta baixar no seu celular o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser, em Canoas e também na Zona Norte de Porto Alegre. Conheça o Vieser, você não vai se arrepender. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, no ano passado o Grêmio, neste momento, havia vencido 5 jogos e dos 5 disputados do Campeonato Gaúcho. Neste ano, o Grêmio perdeu na estreia e venceu 4 jogos. No ano passado, o Grêmio havia sofrido um gol. Esse ano, sofreu 3 gols. Ou seja, não existe uma diferença tão grande na campanha do ano passado em relação a esta campanha. Não existe diferença. A única coisa é que, naquele momento, o Grêmio vivia a onda Soares jogando, fazendo gols, vencendo os jogos. E esse ano, o Grêmio vive uma espécie de luto, de preocupação, de medo e algo desse ponto. O técnico Renato, inclusive, em uma de suas coletivas, disse: nosso grupo é curto. Ontem ele falou em sacrifício. Ele falou, por exemplo, que o André Henrique sequer deveria ter jogado, deveria estar lá, porque o certo era ter sido poupado. Mas, mesmo diante desta questão do luto, do grupo curto, da dificuldade do Grêmio no momento, o técnico Renato deu um recado ontem sobre aproveitamento e disse: alguns jogadores sabem por que não estão aqui, tem que aproveitar as oportunidades. Depois não adianta dizer que eu não dei oportunidades. Tem que aproveitar, tem que lutar, tem que querer. Então, para mim é um recado curioso nesse momento, porque quando tu para pensar, tu diz o seguinte: vamos ver quem é que não está lá, ou que não está sendo utilizado dessa maneira. O Renato fala, por exemplo, que o Cuiabano não teve as oportunidades porque jogou muito pouco no ano passado. Ele que entrou numa segunda linha, faltando ali poucos minutos para acabar o jogo, começou a voltar a jogar o Cuiabano. Então não é para o Cuiabano. Se a gente pensar da base, o Wesley Costa tem ido viajar, mas mais para compor grupo, não jogou ainda. O Gustavo Martins é jogador da confiança do Renato, ontem entrou como volante. O Nathan Fernandes está jogando, decidindo os jogos. O Ronald está na seleção. Aí tu vai para o grupo. Para quem seria o recado do Renato? Depois eu tiro do grupo, eu tiro eu tiro do time, eu não dou oportunidades, eu tiro do grupo, não concentra e reclama. O único jogador que não esteve ontem lá foi o Nathan Pescador. Mas o Nathan Pescador, segundo as informações que vêm da reportagem, sofreu uma pancada no jogo contra o Juventude e não foi por isso. O Renato ontem, quando precisou mexer no Cristaldo, botou o PP mais à frente. Então, a gente não enxerga muito para quem foi o recado do Renato. Se foi uma questão contratual, é para os 2 meninos. Mas não me pareceu contratual dessa vez. Da outra vez ele disse: o Gustavo Nunes não está aqui porque não renovou o contrato, senão estaria aqui com a gente. Então, era algo pro grupo, para aquele momento. Hoje não. Me pareceu anímico. Só que eu não enxergo quem é. Eu não enxergo. E acho que nenhum de vocês vai enxergar. Porque o Renato está usando rigorosamente todos os jogadores do grupo. O único que poderia entrar, mas se não tivesse a questão da pancada, é o Nathan Pescador, que realmente não tem condição nenhuma de jogar com o atual estágio dele. E o Renato, inclusive, fala nisso, né? Ele diz, quando ele cita as contratações, ele cita: depois eu não quero ver jogador aqui atuando, ficando aí com o clube pagando 3 anos e meio de salário, 3 anos de salário e tal, que é o caso do Nathan Pescador. Então, na hora, eu imaginei que fosse para ele, mas aí depois veio essa notícia e não é. E quando tu olha o grupo, tu olha a fotografia e tu diz: cara, quem é?
Os goleiros ele está usando. Talvez o Grando, que não tá, foi na reserva ontem, esses dias não foi relacionado, porque tava o Marquezinho, tava o Kaique. Seria isso? Mas o Grando sempre foi um guri muito integrado, muito de grupo. Lateral direito não tem, lateral esquerdo não tem. O Grêmio está usando todos. Então eu vou ficar atento a essa questão envolvendo o Natan Pescador, né, para a gente ver. O Grêmio joga na terça-feira, para a gente ver a lista. Mas me parece que diante disso eu não consegui enxergar. Gostaria da ajuda de vocês. Ontem saindo de lá, conversei com um monte de gente, conversei com muitos jornalistas que estavam lá também, principalmente relacionados ao Grêmio, e ninguém conseguiu saber também. Todo mundo ficou assim, mas quem é, cara? Alguns ficaram com a sensação que é base. A base o quê? Não tem. Não tem, eles estão treinando, eles não estão fazendo parte. O único que está fazendo parte ali é o Rubens, que estava lá, que está buscando seu espaço. Tirando o Rubens, não tem nenhum. Então, curiosa a conversa do Renato, curiosa essa história, porque o recado ele tem endereço, obviamente, só que quando a gente olha o grupo e olha como o Renato está trabalhando, nós não enxergamos o endereço. Não enxergamos. E aí, quando tu não enxerga algum recado que o Renato deu, tu fica, pô, porque o recado é duro, né? Depois não adianta reclamar que não é relacionado para o time, que não é relacionado para o jogo, e porque nós não vamos estar aqui para quem não tem. E aí fala, sugere que falta vontade, por isso é que eu não estou relacionando ao Gustavo Nunes e ao Jardiel. E aí as coisas acontecem. Se for nos treinos da base, jogadores que pedem para ser chamados, aí a gente não consegue enxergar. Talvez teve um coletivo, que o time da base até foi bem, perdeu o jogo, mas foi bem. Mas ali tinha o Iago, tinha o Cheron, tinha o Jardiel, tinha o Gustavo Nunes, que não foram chamados ainda. Então, se foi para a base, claramente atinge alguém que a gente ainda não leu. Mas se foi por profissional, o único jogador que ficou fora desse jogo, por pancada, foi o Natan Pescador, que acho que o Renato não queimaria dessa maneira. Então, tá aí um ponto de interrogação numa manifestação do Renato. Para quem o recado? Para quem foi esse recado? E que tipo de bastidor a gente pode tirar conclusão dessa questão? César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.